Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a reflexão. Encontramos hoje no Salmo 62 e o verso 11, onde está escrito assim: Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Aqui nós estamos diante de um texto que traz a nós a revelação mais profunda com relação ao poder, mais especificamente o poder que emana de Deus. Todo o poder emana de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Portanto, não há ninguém que se assemelha ao Senhor nosso Deus na condição da manifestação do poder. Nós encontramos nos nossos dias as pessoas lutando, guerreando, se estranhando, desprezando e colocando as pessoas em situações difíceis unicamente em função de conquistar o poder. Porém, este poder que os homens procuram a toda força e no seu entendimento conquistar, este poder não lhe é próprio, porque o poder é de Deus. O poder pertence a Deus. Se algum poder há de manifestar na nossa vida, ele deve então proceder de Deus. E quando o poder procede de Deus, nós entendemos como sendo o poder delegado. Uma vez que o poder de Deus é delegado ao ser humano, ele tem responsabilidades para viver e se conduzir em função do poder de Deus, para não trazer embaraços e dificuldades. E ele deve entender que aquele poder lhe foi outorgado não pela sua capacidade, não pela sua inteligência ou pela simpatia. O poder pertence a Deus. Ele o dá a quem quer. Mas o poder, em síntese, ele origina-se e pertence a Deus. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que é detentor do poder. O único que é detentor do poder, só mesmo o nosso Deus. Olha o que o salmista disse. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Se foi dito uma vez, e no dizer da linguagem bíblica, eu ouvi duas vezes, significa que esta palavra, ela veio com o eco do céu. É quando a pessoa diz uma palavra com a entonação certa e necessária, no caso aqui, sobre o poder de Deus, ela vem, ela é dita e depois, então, ela vai manifestando-se através das ondas que se manifestam, e isto vai funcionando como um eco, uma repetição. Esta é a razão porque o salmista disse, Deus disse uma vez, eu, porém, ouvi duas vezes. Então, a nossa audição, ela deve ser assim. E por que ele ouviu duas vezes? Para ele, então, considerar e levar a sério que o poder não pertence aos homens. O poder pertence unicamente a Deus. Eu já disse aqui que ele é onipotente, ou seja, todo o poder está em Deus. Origina-se nele e parte dele para o ser humano quando ele decide delegar parte deste poder dentro dos limites que ele estabeleceu, e nós somos, então, responsáveis ao receber esta delegação do poder de Deus na maneira como vamos utilizar, que seja para a glória do nome do Senhor e que não venhamos tirar nenhum proveito daquilo que é de Deus. As pessoas têm o costume que quando Deus lhes concede o poder delegado, elas agem como se aquele poder pertencessem a elas. Isto é orgulho, ostentação, vaidade e, portanto, isso está contra o que diz a Escritura. Nós sempre devemos viver na dependência e reconhecer que tudo o que somos e temos, até mesmo a manifestação
do poder de Deus, ele é de Deus. Nós somos responsáveis pelo que Deus nos dá. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ensinando os seus discípulos a oração do Senhor, comumente conhecida como a oração do Pai Nosso, ele deixou registrado, Mateus deixou registrado no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6 e no versículo 13, que diz assim: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Jesus enfatizando aqui que o poder, o reino e a glória pertencem a Deus. Três coisas que os homens almejam e lutam para conseguir: poder, reino e glória. Reinar sobre as pessoas, ter a demonstração do poder e ser alguém colocado em pedestal, em lugar de destaque. Porém, diante de Deus, isto não é correto. Quem deve ser colocado no lugar principal é Deus. Por quê? Porque o poder, ele emana de Deus para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apresentou-se diante dos discípulos e disse a eles que tinha recebido o poder de Deus. No capítulo 28, ainda do Evangelho escrito por Mateus, o versículo de número 18, está escrito assim, Mateus 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus aqui na terra recebeu do Pai o poder, todo o poder que há no céu e todo o poder que há na terra. Vale lembrar que Jesus Cristo é Deus. Portanto, ele é também aquele que é onipotente. E ele recebeu do Pai, aqui na terra, este poder com o qual ele trabalhou diante dos seus discípulos e das pessoas realizando a obra de Deus. E através deste poder, Jesus deixou marcado aqui uma obra excelente, uma obra permanente. Quando nós observamos as palavras de Pedro que Lucas deixou registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o versículo 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Virtude aqui é o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A manifestação do poder de Deus na vida de Jesus deu a ele a condição de ele, então, perdoar pecados. A palavra de Deus, ela nos afirma que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Bem, se ele tem poder na terra para perdoar os pecados, isto vale dizer que Jesus, como homem aqui na terra, ele recebeu da parte de Deus este poder, com o qual ele realizou o seu trabalho. Então, está dito assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então veja que a ação do poder de Deus sempre será em benefício da humanidade, no sentido de que eles sejam alcançados pelo Senhor. E se existe uma coisa que o ser humano mais precisa nesta vida, é ser levado a Jesus, receber dele o perdão dos seus pecados através da manifestação do poder de Deus e ser integrado à família divina, e a partir de então abre-se-lhe o acesso à presença de Deus e ele vai servir a Deus com graça, com alegria e com verdade. Mas nós encontramos também na Escritura, lá em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 19, quando Jesus falou também sobre o poder. Ele havia colocado os seus discípulos
para realizar a sua obra, de dois em dois, ele estava orientando e ensinando a eles sobre a obra de Deus. E, no entanto, então, nós encontramos que o Senhor Jesus, ele é aquele que, na manifestação do seu poder, Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, para o cumprimento da nossa tarefa aqui na terra, nós dependemos de receber o poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo para cumprir a tarefa com a qual o Senhor Deus nos encarregou aqui na terra, de, sendo alcançado por ele, tendo os resultados da manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, nós temos agora o dever de entender que o Senhor Jesus delega a cada um de nós parte do seu poder para que tenhamos condições de realizar a sua obra de maneira plena aqui na terra. Então, este poder que nós recebemos, nós não podemos ficar fazendo festa com ele. Ele não é nosso, ele é de Deus. Então, sendo o poder de Deus, tudo o que fizermos deve apontar para a glorificação do nome do Senhor, nosso Deus. Quando ele é glorificado pela nossa vida, em função do poder que ele delega a cada um de nós, nós nos livramos da ostentação, do orgulho, do pecado, da soberba, da vaidade, e ficamos diante da presença do Senhor, reconhecendo que ele é tudo e que nós só conseguimos agir mediante a ação do poder de Deus, que nos é delegada para fins específicos. Então, precisamos entender isto. Não é ficar aí falando, ostentando e arrotando poder, glória, ostentação, nada disso. O poder não é meu, o poder não é seu, o poder é de Deus. Se o poder é de Deus, e se nós, por bondade e misericórdia de Deus, recebemos a manifestação do seu poder, nós temos o dever de ser grato e reconhecer que sem a ação do poder de Deus sobre a nossa vida, nós não teríamos nenhuma condição de realizar o que quer que fosse. Então, se alguma coisa conseguimos fazer em nome do Senhor, é porque o poder de Deus habita sobre a nossa vida. Mas é uma coisa que nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos nos apossar do poder de Deus e dizer que ele é o meu poder. Não. O poder é de Deus. Não é nada meu, não é nada seu. Deus não dá nem a glória e nem o poder a quem quer que seja. Ele delega poder para finalidades específicas enquanto estivermos aqui na terra para desempenhar a missão ou a tarefa que Deus confiou a cada um de nós. E lá em Apocalipse, começamos em Salmo dizendo: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Fechando a revelação bíblica, aqui em Apocalipse, no capítulo 19, e o versículo de número 1, está escrito assim: e depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então aqui está claro que o poder pertence a Deus. Se por graça e misericórdia eu recebo demonstração deste poder que Deus delega à minha vida, eu tenho que reconhecer que isto é a bondade e a misericórdia de Deus operando na minha vida para realizar o que Deus confiou a mim enquanto estiver aqui. E reconhecer que tudo o que fizermos, os resultados, eles devem redundar, sim, em glória, honra, louvor, poder e majestade ao nosso Deus, a quem pertence todo o poder. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder
pertence a Deus. Se em alguma vez na sua vida você embriagou-se com o poder, recebendo por graça e misericórdia a delegação do poder de Deus para realizar algo, e você deixou-se embriagar, aquilo subiu para a sua cabeça, e você ficou orgulhoso, vaidoso, ostentando e querendo entender que o poder era próprio das suas habilidades. Você enveredou-se por um caminho totalmente errado, que não terá de Deus uma recompensa. Pelo contrário, você será chamado à responsabilidade pelo mau uso do poder de Deus que lhe foi delegado. No entanto, o nosso proceder deve ser este: entender plenamente que o poder pertence a Deus, mas que em alguns casos ele delega parte deste poder a nós para finalidades específicas. E ao realizar, nós devemos, em sã consciência e com o coração agradecido, reconhecer isto diante de Deus e tributar a ele salvação, aleluia, glória, honra e poder. Tudo pertence a Deus. Então, o poder com o qual Deus me usa não é meu. O poder com o qual Deus te usa não é teu. O poder é de Deus. Que reconheçamos e saibamos qual é o nosso lugar para não ferirmos a santidade de Deus e a autoridade divina e ficarmos colocados em lugares escuros, porque quando o poder manifestou-se em nossa vida, nós procuramos nos apossar dele e deter como se fosse o nosso poder. Então, o Senhor Deus, ele retira este poder, porque o poder de Deus é para finalidades específicas, quando o resultado é para a glória do seu nome. Pensa sobre isto, analise, reflita como você tem agido com relação ao poder de Deus que se manifesta na sua vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.